Se você pode, abra a sua Bíblia aí. Nós estamos numa série de mensagens de salmos. E eu queria compartilhar com você um dos salmos da Bíblia, que eu confesso que gosto muito desse salmo, que é o Salmo 42. Então, se você pode, abra a sua Bíblia, Salmo 42, e vamos junto comigo aí nessa mensagem de hoje, nessa nossa conversa aqui, falando sobre o Salmo 42. Não sei se vai dar para botar no telão. Se der, coloca aí Salmo 42, a partir do verso 1. Se você achou, diz amém aí. Vai dar para colocar no telão, Lucas? Vamos lá. Diz assim a minha tradução: assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Onde está o seu Deus? Pergunta aí. Onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças, entre a multidão que festejava. Versículo 5. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das cachoeiras, todas as ondas e vagalhões que se abatem sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Pergunto-me o tempo inteiro: onde está o meu? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, e que essa profunda oração proferida por Davi num dos momentos mais difíceis da sua vida possa servir de exemplo para nós hoje, diante das guerras, das lutas, dos desafios que nós enfrentamos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, o tema da nossa conversa de hoje é um plano perfeito. Você pode repetir: um plano perfeito? Um plano perfeito. E é exatamente um plano perfeito que Deus tem para você, Douglas. É exatamente um plano perfeito, Fabão, que Ele tem para mim. Só que, segundo a nossa ótica humana, segundo a nossa lógica natural, pastora Sônia, a gente tem uma ideia sobre perfeito. E quando a gente tem uma ideia sobre o perfeito, e o perfeito de Deus é diferente do nosso, Milton, a gente entra em crise. Outro dia eu estava ouvindo um pastor falar, e o pastor estava dizendo que um amigo dele estava querendo vender um carro. Ele estava querendo vender um carro, estava desesperado para vender o carro. E aí, de repente, ele botou no anúncio, botou no Instagram, ele botou na internet, ele botou em vários lugares e não conseguiu vender o carro dele. E ele estava desesperado para vender o carro, pastor Gil. E aí, de repente, a mulher dele falou para ele o seguinte: olha, eu preciso que você vá no açougue e comprar carne.
E aí ele foi no açougue comprar carne. Quando chegou no açougue, o cara olhou para ele e falou: você está querendo vender seu carro? Ele falou: estou querendo vender. Rapaz, quanto você quer no seu carro? Eu quero X. Então eu quero comprar o carro agora. Mas tem o seguinte, tem que ser agora. Eu vou fazer o Pix para sua conta. Eu deixo até você em casa. Eu te dou uma carona. E ele vendeu o carro. Moral da história: quer vender o carro? É só você ir no açougue comprar carne. O pastor que disse isso, ele trouxe para nós a ideia de uma lógica. Repita comigo: lógica. Lógica é aquilo que tem uma ordem natural, um contexto que traz para nós, Juliana, a ideia de que alguma coisa é feita. Só que em Deus não há lógica, porque Deus não segue nenhuma lógica humana, nenhuma lógica natural. Deus, ele não pode ser compreendido. Paulo, em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, faz uma pergunta, parafraseando o que o profeta Isaías declara lá: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Foi Davi que escreveu o Salmo 42. Davi escreveu aproximadamente 72 salmos da Bíblia. E dos 72 salmos da Bíblia que ele escreveu, 73 eu acho, os primeiros 42 salmos da Bíblia foi ele que escreveu. E se você observar, 80%, quantos por cento? 80% dos salmos que ele escreveu foram salmos vivendo momentos dificílimos da sua vida, clamando como esse aqui, pedindo a Deus que não aparte dele o rosto, a presença, que não fuja, que não se esconda. Você já parou para imaginar os sentimentos que permearam a alma de Davi? Nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, eu tenho uma palavra para você. Se você é um cristão, é inevitável que você terá uma vida também de sofrimento. É impossível ser um cristão sem passar pelo sofrimento. A gente tem uma ideia de que quando Cristo chega na nossa vida, quando a gente aceita Jesus, agora é só vitória. Como que é só vitória, meu irmão? Como que é só vitória, só luta, meu irmão? Eu peço para vir devagar às vezes. Pelo amor de Deus, vem uma de cada vez aí, porque às vezes elas começam a se embolar. Segura aí, pelo amor de Deus. Vem uma de cada vez, porque às vezes elas vêm, parece que elas combinam, vem todo mundo junto, de uma vez só. Aí, ó, já tem gente que está combinando comigo, te fala Deus. E olha que eu estou falando da minha vida. Então a gente precisa entender que o plano de Deus, que o plano perfeito que Ele tem para você, pode não ser perfeito aos seus olhos. E o plano perfeito de Deus para a sua vida é um plano perfeito quando as coisas cooperarem para o seu bem, mas também quando tudo sair do seu controle e a situação ficar muito ruim para você. Isso quer dizer que o plano de Deus para você, ele tem a ver com momentos onde as coisas vão dar certo na sua vida, mas também tem a ver quando as coisas não vão dar certo na sua vida. Mas todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Eu sei que é difícil sair um amém, mas é a nossa vida. Porque a vida hollywoodiana, ela pode parecer uma vida fantasiosa, uma vida onde tem muito romance, uma vida onde no início dela a gente passa por algumas dificuldades, mas depois é só vitória. E nós estamos diante do Salmo 42. Quem escreveu o Salmo 42? Foi Davi. Foi Davi, justamente alguém que conhecia profundamente o sofrimento humano. Porque Davi, ele quando escreve o Salmo 51, pastor Gil, ele diz: em pecado a minha mãe me concebeu. Ou seja, em pecado ele foi concebido pela sua mãe. De que forma isso? Espera aí, vamos entender melhor. É estranho, em pecado, que a minha mãe, ela não me concebeu em pecado. O que Davi estava querendo dizer?
Para mim, digo eu e não o Senhor, fica muito claro que Davi está passando para nós que ele foi fruto de uma relação pecaminosa, de que ele foi fruto de uma relação que não veio de uma forma natural, de que provavelmente, e aí digo eu, ele é fruto de uma relação extraconjugal. Se você observar o que a Bíblia fala sobre Davi e o que a Bíblia fala sobre Jessé e os irmãos de Davi, Davi era o único filho totalmente diferente dos outros, porque os irmãos de Davi eram como guerreiros valentes, todos eles pareciam com Saul, fortes, altos, todos eles provavelmente, segundo a ótica de Samuel, eles estavam aptos a ser o novo sucessor do trono. Davi primeiro era um adolescente, Davi era franzino, Davi ele era ruivo, Davi ele era de pequena estatura. E aí a pergunta que fica é: será que realmente tem alguma coisa a mais aí? Porque toda família tem, né, pastor Gil? Toda família tem alguma coisa. Toda família esconde os seus segredos, os seus problemas particulares. E aqui não é diferente. Será que Jessé, ele realmente não convidou Davi para a festa? Porque Davi estava muito ocupado pastoreando as ovelhas do pai? Ou será que Jessé não queria que Davi fosse visto como filho por algum outro motivo no dia e no momento em que Samuel foi lá? Claro, isso é muito provável. E por que eu estou revelando isso para você? Porque desde muito cedo Davi ele teve que lidar com situações difíceis na sua vida. Ele teve que lidar com rejeição. E se você serve a Deus, e se você ama Jesus, e se você entregou a sua vida para Jesus, e se Jesus tem um propósito para a sua vida, e você se sente rejeitado, está tudo certo na sua vida. Porque assim aconteceu na vida de Davi. E Davi podia se perguntar: por que eu estou sendo tão rejeitado? Foi abandonado pela mãe, porque a mãe dele ninguém nunca viu, ninguém nem sabe quem é. Ele só fala que a mãe dele concebeu ele em pecado. Mas cadê essa mulher? Que quando viu o pai fazendo isso, não fez nada. Porque de alguma forma, a mulher, a mãe, ela se transforma numa leoa. Vai fazer uma injustiça com o filho para ver o que ela faz. Vai produzir alguma coisa para poder ver o que essa mulher, ela levanta a mesa e ela vira tudo, não quer saber. Ela se transforma numa leoa. Mas essa mulher aqui, ela não existe. Davi, ele teve que lidar, ele não venceu. Ele teve que lidar com a rejeição do pai dele, com o abandono da mãe, já muito pequeno. E a despeito disso, todas as vezes que o pai dele dava uma função para ele fazer, ele executava da melhor maneira possível. Ele entregava o seu melhor. Ele pastoreava as poucas ovelhas que o pai havia dado para ele pastorear com excelência. Talvez mesmo não se agradando ou querendo, porque quem vai querer pastorear as ovelhas e deixar de ir numa festa para pastorear as ovelhas? Mas ele não foi convidado. E se ele não foi convidado, ele entendeu que ele não deveria insistir para ir. E a Bíblia fala que quando pastoreava as ovelhas do seu pai, pode parecer uma tarefa fácil, mas pastorear exige cuidar, exige proteger, exige prover. E quando os animais vinham de alguma forma se levantando contra as ovelhas, ele se colocava na frente. Davi, ele não era covarde. Apesar daquilo que o pai dele havia feito com ele, ele não se transformou em alguém que se autocomiserava, que tinha pena dele mesmo por aquilo que havia acontecido na vida dele. E a Bíblia fala que nos desertos de Belém, com uma harpa, ele adorava ao Deus da sua vida. Até que um dia, queridos, Samuel vai à casa do seu pai e conhece cada um dos irmãos de Davi. E Deus, com um propósito na vida de Davi, diz que ninguém vai sentar à mesa até que o novo rei, ungido por Samuel, se apresente. A festa já tinha acontecido, já estava acontecendo,
mas Davi estava no campo. Enquanto não foram buscar Davi, ninguém sentou para comer. E quando o azeite foi derramado sobre a cabeça dele, você sabe o que aconteceu com Davi no dia seguinte? Pergunta para quem está do seu lado. O quê? Pergunta, o quê? Nada. Porque às vezes a gente cria expectativas sobre coisas nas nossas vidas em achar que é no nosso tempo que vai acontecer. Às vezes a gente fantasia diante de momentos que a gente tem expectativas. Não, agora, vai ser esse o momento, porque está sem chuva, porque é a melhor hora, porque a condição, porque o dólar subiu, porque está tudo exatamente cooperando, mas Deus não precisa de algum alinhamento para Ele realizar as promessas que Ele tem na sua vida. Quem precisa sou eu. É no meio do caos que Ele se revela. É no meio da ventania, da tempestade que Ele se move. Ele é um Deus que cria caminhos onde não há caminhos. Ele é um Deus que escreve sem linhas, não precisa ser tortas, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Nós construímos caminhos, não, vai ser aqui, vai ser através de fulano, vai ser através do pastor que Deus vai deliberar uma palavra. Não, Ele tem os próprios caminhos. E todas as vezes que nós condicionamos uma lógica de que para vender um carro eu tenho que ir no açougue comprar carne, eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar. Por quê? Porque Deus, Ele tem um controle, e aquilo que a gente chama de propósito, para Deus está diretamente alinhado com o problema, porque propósitos e problemas, eu diria que quase são sinônimos para Deus. Nós queremos nos ver livres, Juliano, dos problemas, mas são exatamente os problemas que tornam a gente quem nós somos. É exatamente diante dos problemas que nós somos aperfeiçoados. Porque se o Tito tem alguma necessidade e me pede, eu dou a ele. Tito está em casa e ele diz para mim: papai, eu quero água. E eu estou sentado almoçando. Papai, eu quero água. Na hora, meu filho, eu vou lá e pego a água para ele. Mas Deus não é assim. Se você pede água para Deus, às vezes Ele manda chuva para você. E às vezes você não entende. Senhor, pelo amor de Deus, eu pedi água e o Senhor mandou chuva. Pois é, nem sempre as coisas são como a gente gostaria. E tem gente que ainda não consegue assimilar, porque ao invés de você aproveitar a chuva, você questiona Deus. Por isso, queridos, na nossa vida, todas as vezes diante de um processo, quando a gente decide murmurar, aquilo que poderia demorar 3 anos, vai demorar 40 dias na sua vida, ou 40 anos, quem sabe, porque o povo visitou a terra e eles demoraram um tempo muito pequeno para fazer isso, mas diante da murmuração eles ficaram 40 anos. Então, quando a gente abre a nossa boca para reclamar, porque a gente não sabe o amanhã, você reclama, você questiona, você duvida, porque você não sabe o amanhã. Eu falei um dia desse, aconteceu isso essa semana de novo, conversando com um casal. Eu falei assim: cara, a gente está vivendo um momento difícil, eu estou entendendo o que você está falando. Aí eu falei assim: a gente está a 1,5 para mudar tudo. 1,5. O telefone apita. A gente está em uma mensagem do WhatsApp. Nós estamos a uma ligação. Aí eu falei: sim ou não? Aí ele falou: é verdade. Chegou um e-mail na caixa. Se eu olhar, resolve o meu problema. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Se eu olhar, pode resolver o meu problema. Recebi uma ligação. Sim ou não, gente? Quantas são as vezes que nós duvidamos e questionamos a bondade de Deus? Então, Davi, ele enfrentou Golias, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o abandono da mãe, ele enfrentou o desprezo do pai, ele era odiado pelos irmãos, e agora ele foi ungido como rei de Israel, e agora é só vitória. Não, pelo contrário, as escadas da descida da vida e do sofrimento de Davi pareciam que não tinham fim, porque durante 17 anos ele foi perseguido. Só que aquilo que a gente olha e fica às vezes até com pena
sabe, do ser humano, para Deus, se trata de tratamento, de preparação. Porque a mão de Deus não mata ninguém, querido. A mão do diabo é que tenta. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus não. Deus veio forjar você. Deus veio preparar você. Porque se você tem falta de fé e você pede para Ele fé, Deus não vai mandar o dom para você. Deus vai colocar você em situações impossíveis, onde nessas situações vão exigir de você o aperfeiçoamento da sua fé. Se você tem problema com dinheiro e você pede dinheiro a Deus, Deus vai botar você numa crise financeira. Porque ninguém aprende a administrar o dinheiro com dinheiro. Você só aprende a administrar na crise. É na crise que a gente aprende, sim ou não, gente? É na luta, é na dificuldade. Porque enquanto está entrando, ninguém está nem aí, meu irmão. Está todo mundo gastando. Quando a torneira fecha, todo mundo precisa racionalizar. Não, vamos cortar aqui, vamos segurar aqui, vamos segurar ali. Davi aprendeu da forma mais difícil. Ele aprendeu a liderar homens que foram rejeitados. E ele recebeu a oportunidade de abraçar esses irmãos e ter o coração deles. Sabe por quê? Aqueles 400 vândalos da caverna de Adulão, sabe por quê que eles tiveram tanta empatia por Davi, ao ponto desses homens serem chamados valentes de Davi, que muitos deles colocaram a sua vida em risco em favor de Davi, que não era da família deles, porque Davi sabia o que era ser rejeitado. Davi, ele teve empatia com as pessoas. Davi, quando ele sentava diante de alguém que havia vivido o que ele viveu, ele sabia o que era a dor. Ele se colocava no lugar do outro. Não era mais um. Era uma alma, era alguém. E Davi, ele casa-se com Mical, traz 300 prepúcios de filisteus, e agora durante 17 anos ele é perseguido por Saul. E ele é perseguido por Saul durante 17 anos, até que Saul morre. E Davi, ele é ungido rei em Hebrom. E 7 anos depois, ele unifica as 12 tribos de Israel. E ele resolve colocar lá no Monte Sião, na cidade baixa de Davi, o seu palácio. E Davi agora, sentado no seu palácio, depois de 17 anos, ele se torna um rei de Israel. Ele conclui feitos que ninguém havia realizado. E ele começa a ver os filhos dele crescer. Os primeiros 6 filhos de Davi foram com esposas diferentes. E Davi conquistou muitos territórios. Davi fortificou as cidades. Davi fortaleceu as bases. Davi tinha um exército invencível por causa da mão do Senhor. Até que as lutas retornaram à vida de Davi. Porque a vida, ela é cíclica. Ninguém tem uma vida só de vitória. Nós estamos na primavera. Ou já entrou no verão? Ainda não, né? Nós estamos na primavera. E tem gente que adora o verão. Quem adora o verão? Levanta a mão aí. Quem adora o inverno? Levanta a mão aí. Mas ninguém consegue viver em uma única estação. Por mais que você goste do verão, uma hora ele passa. Por mais que você goste do momento bom, da sua vitória, uma hora ela passa. Não, mas tá repreendido. Tem gente que até amarra, cruza o dedo assim, ó, para ver se dá certo. Não tem jeito, querido. Nós somos tendenciosos a aceitar o que é bom e rejeitar o que é ruim. Pode ser, pastor, que depois desse culto alguém me procure. Mas nunca, nesses anos todos que eu estou como pastor, nunca, Fabão, ninguém chegou para mim e falou assim: olha, eu estou preocupado. Eu não sei o que está acontecendo. É muita bênção na minha vida. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Não é possível um negócio desse. É muita bênção. Eu estou tropeçando nelas. Ninguém falou isso para mim. Agora, quando os problemas chegam, pastor, o inimigo tá... Meu Deus. Ele tá uma fera. O inimigo, ele tá endemoniado, querido. Na minha vida. Não é possível, cara. Ele vive furioso.
Pastor, ora por mim, porque tem um levante. Eu olho logo para cima. Tem alguma coisa. É uma fúria na minha vida. É um ódio. É uma conspiração do universo. Não, cara. E quando estava bom aí, rapaz, o tempo que você viveu. Quando a fase era boa, você não falou nada. Você só aproveitou, você curtiu. De que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados e delitos cometidos contra Deus. A gente só se queixa no momento de dificuldade. E Davi começou a ter problemas na casa dele, por não ter ressignificado a sua história. Os filhos começaram a ter conflito. Um filho se apaixonou pela irmã, violentou a irmã. Aminon violentou Tamar. Davi não fez nada. O outro filho viu que o pai não fez nada e ficou esperando de alguma forma o pai fazer alguma coisa. O pai não fez, ele foi e matou o irmão. O sangue começou a rolar dentro da casa de Davi, e Davi não fazia nada, até que esse filho resolveu levantar um golpe de estado contra o próprio pai, e o pai tem que fugir, porque senão o próprio filho ia matar Davi. Os inimigos de Davi foram do lado de fora, mas foram do lado de dentro, assim como é na sua vida, querido. Porque quando os problemas de Davi eram problemas quando ele não era o rei de Israel, eram problemas do lado de fora, que pouca gente sabia. Só que quando ele se tornou rei, os problemas eram ainda maiores. Só que os problemas, eles são proporcionais na nossa vida. Por isso que a gente não pode querer pular de fase. É igual videogame. Se você quiser ir para o final, você não vai conseguir vencer. Porque são exatamente os pequenos desafios diários que vão dar a você habilidade, capacidade para que você possa enfrentar cada um dos desafios que vão crescendo. E eles sempre são proporcionais na nossa vida. Proporcionais ao quê? Aos níveis de luta que nós já enfrentamos. Por isso, se você está vivendo um ano ruim, você não pode dizer, eu queria que esse ano fosse apagado da história da minha vida. Porque se apagar da história da sua vida as lutas e dificuldades, vai apagar quem você é. Porque você é exatamente o conjunto de questões e atravessamentos e lutas que você enfrentou até agora. Então seja grato por aquilo que você tem enfrentado. Quando o dia for bom, aproveita. Quando for mal, considera e entenda que tanto em um quanto em outro, em todas as coisas, você é mais do que vencedor nele. E aí agora Davi teve que fugir do palácio. E quando ele foge do palácio com a comitiva dele, ainda tem um camarada chamado Simei. Um cara que vai e fala para ele, bem feito para você. É isso que você merece. Você acha que na sua vida não acontece isso? Ou você acha que todo mundo te ama? Ou você acha que todo mundo gosta de você? Todo mundo torce pelo seu sucesso? Todo mundo, sabe, tem um carinho especial pelo seu casamento? Eu falei isso. Todo mundo olha para o seu cabelo e acha a coisa mais linda do mundo. Não sabe que você faz prancha progressiva, aquela coisa toda. Tem inveja. Tem gente que tem inveja de você. Tem gente que só a sua existência incomoda. Simei, ele ficava incomodado com Davi quando ele teve a oportunidade. Ele, de alguma forma, colocou e despejou tudo para fora. E o general de Davi ainda falou, quer que eu vá lá e mate ele? Aí Davi falou, não. Quem sabe Deus já até está usando a boca dele para falar comigo. Porque tudo na vida de Davi, para ele, era aprendizado. De alguma forma, Davi, ele sempre perguntava, quem sabe assim, pastor Gil, o que Deus quer me ensinar com isso aqui? O que eu posso aprender da parte de Deus com esse momento de dificuldade que eu estou vivendo? Porque a vida é uma escola, querido. E vai viver melhor aqueles que tiverem a capacidade de se adaptar. Eu sou de um tempo que a pessoa fazia faculdade, estava garantido. Estabilidade. Fez faculdade? Tranquilidade. Vai ter um emprego garantido. Hoje, tem gente que tem faculdade e não quer dizer nada. Hoje, está bem colocado no mercado de trabalho, sabe quem? As pessoas que têm a capacidade de aprender coisas novas todos os dias, porque tudo muda toda hora. Então, quem tem a capacidade de aprender coisas novas todos os dias, sai na frente. Porque tudo
todo dia muda. Nós precisamos aprender a lidar com isso e entender, queridos, que Deus não tem pena dos seus filhos. Pena é um sentimento humano que nós nutrimos uns pelos outros. Quando a gente olha para alguém, coitado, puxa vida, coitado nada, querido. Se estiver no centro da vontade de Deus, as promessas de Deus vão se cumprir mais cedo ou mais tarde. Tudo vai empurrar para um lugar que é o propósito de Deus, mesmo que coisas ruins aconteçam, porque o plano perfeito de Deus é um plano feito de momentos bons e momentos ruins. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. E aí Davi, depois de ser rei, depois de ser pai, depois de vencer Golias, depois de ter unificado as 12 tribos de Israel, ele está fugindo de Absalão e ele escreve o Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede por ti. Davi tinha fama, Davi agora tinha ouro, Davi tinha reconhecimento, Davi ele era uma autoridade, Davi ele tinha tudo que qualquer mero mortal sempre desejou. Mas quando o momento ruim chegou, o que realmente importava para ele era aquilo que ele sempre teve quando ele era um menino nos desertos de Belém: a presença de Deus. Isso não quer dizer que Deus havia se voltado contra Davi, ou a presença de Deus havia se escondido dele. Existem momentos na nossa vida que a gente vai orar e a gente não vai ter resposta. Tem momentos que a gente vai clamar pela presença de Deus, para que a gente possa sentir a presença de Deus, mas a gente não vai sentir nada. Mas isso não quer dizer que o Senhor não estará conosco. Por isso que a gente não pode ser roubado. E é muito fácil a gente ser roubado segundo a nossa visão natural, porque nós estamos atrelando a nossa ótica, a nossa vida, a uma lógica. Se eu estou passando por isso, deve ter algum pecado. Se está acontecendo isso na minha vida, tem alguma causa. É a questão da causa e efeito, mas nem sempre é uma causa ou um efeito. Porque as circunstâncias elas seguem. Porque a vida ela segue um fluxo natural. Se você se predispor a aprender diante de tudo aquilo que chegar diante de você, é claro que você vai ser mais fortalecido. E aí o texto diz, que Davi diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Você imagina, o cara, as lágrimas dele têm sido o alimento. O cara come choro, ele só chora dia e noite. Ele só sabe chorar. Ele não se alimenta. E aí talvez você olhe para uma situação dessa e você fala assim: caramba, mas como é que está sendo difícil para ele? Ele é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus também sofre. Um homem segundo o coração de Deus também passa por dificuldade, mas não deve se deformar. Por isso que muitas vezes pessoas passam por dificuldade e elas questionam a bondade de Deus. Se o Senhor me ama, por que isso está acontecendo na minha vida? Isso não tem a ver com amor, querido. Ou isso tem tudo a ver com amor. Porque quem ama quer o crescimento do outro. Você imagina o Tito, eu facilitando a vida dele o tempo inteiro. Chega um momento que ele vai ter que enfrentar os desafios dele sozinho. A psicologia diz que a superproteção, que crianças super protegidas, que a superproteção é infinitamente mais danosa do que o abandono. Porque pessoas que são super protegidas, elas sempre estão esperando de outras pessoas a solução para os seus problemas. Agora, pessoas que foram abandonadas, você sabe por quem que Davi esperava? Só pelo Senhor. Mas ele fazia a parte dele. Ele corria atrás. Não tinha jeito. Então ele diz aqui: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Porque Davi sabia que quando ele havia caído nas mãos dos inimigos, o Senhor havia tirado ele de lá. Davi sabia que quando o urso ou o leão se levantou contra, Deus havia dado o livramento para ele.
Davi sabia que quando ele enfrentou Golias, ele disse: tu vem contra mim com varas, espadas e paus, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Mesmo não sentindo, mesmo não vendo, mesmo não percebendo, mesmo não estando arrepiado, Davi tinha a convicção de que as promessas de Deus eram reais na vida dele. Agora, se todas as vezes que você passa por momentos de dificuldade, você vai na internet, você bota no Instagram, você compartilha com Deus e o mundo, você quer criar uma teia, sabe, de oração para a sua vida. A gente vê na vida de Davi que Davi, ele só falava com quem realmente podia resolver, que era o Senhor. Davi não ficava fazendo uma corrente de fofoca para dizer a conspiração que estava contra a vida dele. Não. Ele se colocava diante de Deus, porque os salmos são orações. São orações que ele fez diante de Deus num dos momentos mais difíceis da vida dele. E você tem colocado diante de Deus isso? Você tem entendido que se você está vivendo um momento bom, isso mais cedo ou mais tarde vai passar, mas se o momento é ruim, ele também vai passar no nome de Jesus? Depois desse tempo aqui, que ele passou, Davi sentado na sua varanda, de frente para o Monte Sião, depois de muito ser perseguido, depois de muito ter sido humilhado, envergonhado, injustiçado, entendendo que o propósito de Deus tem todos esses componentes: humilhação, vergonha, afronta, calúnia. Davi escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 125, quando ele olha para as 7 cadeias de montanhas que estão em volta da cidade de Jerusalém, e ele diz: os que confiam no Senhor são como esses montes aqui de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Davi, ele se abalava na presença de Deus. Se tiver que ser para cair, que seja para cair aos pés do Senhor, e não cair diante das lutas e dificuldades que eu tenho enfrentado. Para pensar. Para pensar. Se Deus fez uma promessa para você, Deus fez uma promessa para você, Fábio, e o momento atual da sua vida não tem nada a ver com a promessa que Deus fez, mas foi Ele que fez. E se Ele fez, a Bíblia fala que Ele é fiel para cumprir. Se Ele fez a promessa para você, Ele é o mais interessado que nada aconteça com você para que a promessa se cumpra. Então, se você tem uma promessa de Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Ele é o mais interessado que tudo coopere para o bem, para que a promessa de Deus aconteça na sua vida. Só que a gente fica pensando no quase, e se isso acontecer, e se isso acontecer, isso vai empurrar você para o propósito de Deus. Porque Ele é fiel, porque Deus não mente, porque Deus não muda, porque Deus não falha, porque Deus não sofre sombra de variação. Porventura, prometendo, Deus não irá cumprir. E aqui, em algum momento, a alma de Davi, ela questiona a bondade de Deus. Só que ele não chama as outras pessoas para dizer isso: olha, eu acho que Deus me abandonou. Ele não começa a cochichar com os outros: eu acho que Ele se esqueceu de mim. Davi nos ensina que nos momentos de dúvida, nós precisamos chamar a nossa consciência para uma conversa. Você precisa chamar você mesmo para uma conversa, porque Davi, ele traz a ideia da conversa dele com ele mesmo, quando ele diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. É como se ele tivesse falado assim: Davi, pelo amor de Deus, olha para a sua história. Por que você está tão perturbado? Porque quando o leão veio te atacar, você não tinha a menor chance contra ele. Deus deu o livramento. Você acha que agora vai ser diferente? Quando o urso resolveu atacar as suas ovelhas, você era uma presa indefesa, mas o Senhor operou na sua vida. Você acha que será diferente agora? Quando você enfrentou um gigante muito mais forte do que você, Deus não permitiu que você morresse. Por isso que existem momentos, queridos, que a gente precisa olhar para frente, mas tem momentos que a gente tem que olhar para trás,
para aquilo que a gente chama de currículo. Repita comigo, currículo. Pergunta para quem está do seu lado, qual é o seu currículo? Pergunta aí, qual é o seu currículo? Qual é o seu currículo? Você já venceu o gigante? Você já matou urso? Você já matou leão? E você está achando que essa dificuldade que você está passando hoje vai acabar com você? Não vai não. Porque esse é mais um tópico de um currículo da história da sua vida que vai cooperar para o propósito de Deus ter uma validade em você, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você entendesse que uma vida cristã também, não é uma vida só de sofrimento. Por isso que Paulo, ele declarou: trago no meu corpo as marcas. Porque uma caminhada cristã sem marcas não é uma caminhada cristã. Uma caminhada cristã sem abandonos não é uma caminhada cristã. Por isso você precisa entender que durante essa caminhada existencial de fé, você vai sofrer algumas perdas. Mas você vai precisar aprender a conviver e superar essas perdas. Tem um texto que Paulo, ele diz: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis, porque nem tudo é aqui. E nem todas as respostas nós teremos aqui. E tem momentos que coisas vão acontecer na nossa vida em que a gente não vai entender realmente, mas isso não vai impedir a gente de continuar avançando, entendendo que quando eu perco o controle, o céu não perde o controle. Quando eu entro em crise, o céu não entra em crise. Quando eu me desespero, Deus não se desespera. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Eu quero orar com você. E se você veio aqui hoje e de alguma forma, quem sabe você disse para o Senhor: Senhor, até quando vai durar esse tempo de luta? Eu não estou aguentando mais. Eu estou a ponto de chutar o balde. Eu estou a ponto de desistir. Quem conhece o seu limite é Deus. Assim como quando Davi, muitas foram as vezes que achava que não ia aguentar mais, mas no limite da dor Deus mandava o escape, no limite do sofrimento Deus mandava a provisão, porque Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. E tempos de dificuldade, de deserto, são tempos que a gente não come o que a gente quer, a gente não faz o que a gente quer, porque o povo, quando ficou no deserto por 40 anos, só comia maná. Mas quando entrou na terra prometida, o cardápio mudou, a dieta alimentar mudou. Eles tiveram a oportunidade de escolher o que iriam comer. Eu quero declarar que assim será na sua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que nós clamamos aos céus, clamamos ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo pode, ao Deus que não está insensível ao clamor de um filho. Porque a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais despreza. O céu para em favor de um coração contrito e quebrantado. Onde houver um coração contrito e quebrantado, assim como o coração de Davi, que escreveu o Salmo 42, eu quero pedir que haja refrigério da parte do Senhor. Que o Senhor derrame um bálsamo, um óleo fresco, uma unção nova. Que eles se sintam, Senhor, acalentados pelo Teu Espírito Santo. Eu não ouso pedir que o Senhor alivie as lutas e dificuldades, mas que nunca falte a Tua graça, que a Sua graça seja infinitamente maior do que qualquer luta e dificuldade, porque entendemos que todas as coisas cooperam para o bem. Se temos um propósito, se fomos chamados segundo o desígnio do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, onde houver homens e mulheres aqui nessa noite com um propósito claro da parte de Deus, que eles sejam renovados pelo poder do nome de Jesus. Coloca de pé, Senhor, aquele que entrou aqui enfraquecido. Levanta aquele que entrou aqui caído a ponto de desistir, de jogar a toalha.
Aquele que entrou aqui ao ponto de entregar os pontos no nome de Jesus, pega na mão desse homem e dessa mulher. Senhor, eu te peço, onde houver uma necessidade, que o milagre da parte do Senhor seja infinitamente maior. Que assim como Davi, que não se deformou mesmo diante dos momentos mais difíceis, das noites mais escuras e sombrias, que a gente não se perca, Senhor, diante das forjas da vida, porque estamos sendo preparados, estamos sendo forjados até o último dia. E assim como Paulo um dia disse, no final da sua vida, que no final da nossa possamos dizer: combatemos o bom combate, acabamos a carreira, mas guardamos a fé. Que possamos guardar a fé inabaláveis em Ti. Assim como Davi, ele prega para ele mesmo, declarando: porque estás abatida, ó minha alma, credes em Deus, pois ainda o louvarei. Nós estamos certos, Senhor, de que sempre louvaremos o Senhor, no dia bom, no dia mau, quando tudo está bom, mas quando também as coisas não saem como gostaríamos, porque nós entendemos que o plano perfeito do Senhor, Ele passa pelo dia bom, mas Ele também passa pelo dia mau. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Repreenda todo intento do inferno sobre nós. E que ainda essa semana, essa palavra possa ser colocada em prática. E que verdadeiramente a bondade do Senhor possa habitar na nossa vida. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe. Dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe. Chegar ao fim.